Fala, turma! Eu queria ter um papo hoje com vocês sobre a questão do stop loss, ou seja, limite de perdas. Isso pode se aplicar tanto para mini dólar, o que a gente vai conversar aqui agora, como também para mini índice. Inclusive, haverão ocasiões onde vocês vão perceber que muito mais vai se aplicar essa conversa até ao mini índice do que ao mini dólar. Onde é que eu quero chegar com isso? E eu tenho certeza que em algum momento você também foi a pessoa que dizia ao mercado assim: se for para bater na minha cara, bata logo. Se for para tirar alguma coisa de mim, tire logo, e tire pouco e tire logo. Ou seja, a gente tem aí uma relação com duas medidas, né? Tanto com quantidade de dinheiro quanto com quantidade de tempo. A gente tem ali uma certa pressa em receber a resposta, seja ela positiva ou negativa. Então imagina que a gente faz uma aplicação para alguma coisa e existe um prazo que a gente tem para ter aquela resposta, se vai ser favorável a nós ou desfavorável a nós. E aí, algumas vezes, né, na vida, a gente a contraparte dá a gente um prazo, eu tenho até 3 dias para te dar essa resposta, eu tenho até 5 dias para te dar essa resposta, eu tenho até 1 mês para te dar essa resposta, e a gente cria ali um lance de programação, de expectativa com aquela resposta para saber se vai ser positiva ou se vai ser negativa, enfim. A questão é que num trade, o mercado também precisa de um determinado tempo para dar essa resposta para a gente, mas a gente tem a possibilidade de querer sair a qualquer momento. Tanto com um ganho pequeno, quanto com uma perda pequena, tanto com um ganho grande, como uma perda grande também. Então, assim, é muito flexível, é muito maleável. A gente tem uma liberdade até grande demais. Talvez se a gente não tivesse tanta liberdade assim, para entrar a hora que quer e sair a hora que quer, fosse um lance mais fácil de se administrar. Então, essa questão de você ter muita possibilidade, você ter muita liberdade de sair, né, tanto entrar como sair a qualquer momento, algumas vezes mais atrapalham do que ajudam. Então, a reflexão que eu quero trazer aqui é a seguinte: você está dizendo ao mercado, se for para me tirar, que me tire pouco e me tire logo. Né? Porque você vai ter o lance da pressa que a gente está conversando aqui. O que é que você acha que financeiramente fica mais interessante para você quando você pensa no médio, no longo prazo? A provocação é, se você entender a movimentação que você está planejando buscar, se você realmente deixa para entrar numa região que favoreça muito a leitura do que você se planejou em fazer, do que você se planejou a pegar. Será que você está sendo a pessoa que entra em qualquer região do gráfico, mesmo naquelas regiões onde o mercado não tenha uma razão específica para produzir uma determinada movimentação? Ou pior, será que você não está abrindo posições onde o mercado tenha vários pontos em que ele pode considerar o primeiro, o último, ou todos eles, né? Principalmente quando a gente pensa em tempo analítico, imagina uma região do gráfico que está cheio de pontos de força e o mercado desce quicando, né? Vários suportes, né? E ele desce quicando e testando cada um desses pontos. Então, é exatamente quando ele abre o padrão de canal, né? Ou o canal de alta ou o canal de baixa. Mas imagina que quando ele vem visitando uma região que está cheia de suporte em tempo analítico, ele tende a vir testar até o último. Só que cada um dos suportes que está no meio do caminho para esse último validam a função dele de suporte e realmente produzem movimentação de alta numa proporção até, né, bem, vamos dizer assim, bem representativa diante da queda que o mercado está fazendo ao ponto final. E é muito comum que nesse tipo de região do gráfico, né, se assumam N stops curtos. É como se você viesse testando a sorte. Você está vendo qual daqueles pontos vai ser o que finalmente o mercado vai produzir um movimento de alta extremamente direcional, quando na verdade você precisa ali também se preparar com a questão do tempo, né, de deixar o mercado realmente desenhar o gráfico. E aí a gente volta aqui à relação da gente com o stop loss, que é o sentimento de querer dar a sorte, entre aspas, de adivinhar em qual é o candle que finalmente vai produzir o movimento direcional que você tanto quer. Então, para isso, onde é que eu estou querendo chegar com essa história todinha, né?
Eu sempre gosto de dizer assim aos meus alunos: todo mundo aceita pequenas perdas, mesmo que seja o tempo todo, mas todo mundo aceita pequenas perdas. Mas uma perda um pouco maior, mesmo que a probabilidade de ela não ser realizada seja muito menor, e mesmo que o retorno financeiro positivo, que aquele calor, como a gente chama, que você está levando naquela operação, seja muito maior até do que aquele risco que você está correndo para atuar naquela região do gráfico e conseguir pegar o melhor movimento do que aquele mercado tenha a dar, do que aquela condição ali do mercado vai ter a dar. Então, a reflexão é: muitas vezes eu garanto, quer dizer, eu não garanto nada. O que eu estou trazendo aqui é a reflexão para você confrontar o seu gerenciamento de risco. Mas eu acredito que seja muito provável que você esteja realizando poucos lucros muitas vezes, e isso não só está te tirando o mesmo que muito, porque perder pouco muitas vezes é o mesmo que muito, como está te tirando da parte positiva daquela movimentação de preço que você se planejou para pegar. Por quê? Porque você não está operando o contexto, você não está operando a movimentação que vai acontecer naquele dia. Você tá, quando eu digo assim, eu estou querendo dizer assim, você que está me assistindo pode estar, tá? Tentando estar associado a alguma questão de sorte. Você está querendo aquilo que eu acabei de falar, você está querendo adivinhar qual vai ser a barra que vai começar a produzir a pernada extremamente direcional que você tanto quer. E por que eu também estou falando tanto de pernada? Porque, turma, para você fechar um gerenciamento de risco, dá dinheiro você fazer scalp, você fazer um trade mais curto? Dá, claro que dá. Mas para você fazer um trade curto e fazer valer a pena o estar na tela, o estudar mercado, marcar gráfico, se preparar para pegar uma fatia do seu dia e fazer uma operação, precisaria estar com a quantidade de contrato muito maior para que o financeiro, valha a pena. E aí, muitas vezes, o que vai acontecer é que você vai estar assumindo um risco gigantesco, que se você estiver errado naquele momento, o prejuízo que você vai tomar vai ser muito maior até do que talvez o intervalo positivo que você consiga ficar dentro da operação. Então, o que é que eu gosto de sugerir? O que é que eu acho, vamos dizer assim, uma condução de uma negociação no mercado agradável, prazerosa? Alguma coisa no sentido de: entra no mercado aos poucos, sente o movimento, cria confiança no que você está vendo, vai fazendo adição, vai fazendo parcial, opera o movimento em si e não opera a sorte, o chegar no momento em que exatamente algo vai acontecer. Opera contexto, opera fractais, planeja o que você quer e se organiza para você realmente conseguir fazer parte do movimento que você está enxergando, para que cada vez menos você se sinta refém do fator sorte e que você não troque. Se fosse 6 por meia dúzia ainda era bom, mas talvez você estar trocando muitos stops pequenos seja muito mais, financeiramente falando, um prejuízo muito maior do que até um balanço um pouco maior, desde que seja com a mão bem leve, com poucos contratos, e que você seja a pessoa que consegue realmente tirar do mercado o melhor movimento que aquela região que te motivou a entrar na operação tenha a dar. Fechado? Eu espero que esse conteúdo tenha sido válido para você. A gente vai se falando, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.